Graça e paz, meus irmãos. Terceiro dia do nosso seminário, O Legado de São João Paulo II. Sem dúvida, a Virgem Maria é mãe da Igreja e mãe de todos nós. Nesta noite nós vamos refletir a presença mariana na Igreja, a grande contribuição de São João Paulo II trazendo esta visão. Maria, mãe da Igreja e de todos nós. E para nos ajudar nessa reflexão, nós teremos aqui a participação do nosso querido Padre Márcio, que é da Diocese de Rio Grande, lá no sul, né? Lá em Rio Grande do Sul. Ele está presente lá na pontinha do Brasil, mas ele veio nos trazer essa reflexão. João Paulo II e a Virgem Maria. Com alegria, vamos com muita atenção participar desse grande momento. Meu amigo César, meu fraternal abraço. Fiquei muito feliz de receber esse convite, porque tenho, um carinho, uma gratidão muito especial por você e por toda a comunidade Operários da Messe. Desde já fica aqui o meu abraço, estenda esse meu abraço a toda a vossa comunidade. E você me pediu, nesse seminário de João Paulo II, que nós celebramos em 22 de outubro, você pediu para que eu falasse sobre, João Paulo II nos documentos, relacionados à Nossa Senhora. Você me passou então o Rosário Virgenis Mariae, que fala sobre o Rosário, a importância do Rosário na vida de João Paulo II também, sobretudo, e também a carta encíclica Redemptoris Mater, a mãe do Redentor. Bom, para a gente começar, é importante já dizer, João Paulo II era um homem apaixonado por Nossa Senhora. E podemos assim dizer que essa paixão começou muito antes dele pensar em ser padre, ainda lá na Polônia, quando trabalhava. Vejo até como uma providência de Deus, quando a gente olha os seus escritos, a sua história, porque tão jovenzinho ele já era órfão de pai, de mãe, de irmãos, enfim, já estava meio que sozinho no mundo. E Deus, já no seu desígnio de amor, desde toda a eternidade, preparando algo tão grande, tão grandioso para ele, que era ser Papa e depois, agora São João Paulo II, lá no seu trabalho, lá na Polônia, ainda muito jovem, foi apresentado para ele então o livro, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Montfort, e ele inclusive levava esse livro, para o seu trabalho e que depois, claro, como Papa, se tornou seu livro de cabeceira, E a gente, quem já leu o tratado, quem já teve contato ou se consagrou a Nossa Senhora, enfim, se consagrou a Jesus por meio de Nossa Senhora, percebe, ali detalhes, quando ele fala de Nossa Senhora, nos documentos você percebe assim muito forte a influência do tratado da verdadeira devoção na vida de João Paulo II, E é muito bonito nós acompanharmos toda essa trajetória de Maria na vida de João Paulo II, Uma curiosidade, no seu brasão, tem lá a letra M, bem grande lá. Não era muito comum, não é muito comum se colocar letras, e até para quem ele havia pedido, uma pessoa, a pessoa lá, seu amigo, para fazer, a pessoa disse, olha, não é muito comum colocar uma letra, mas ele insistiu e ele disse, não, eu quero, enfim, ele convenceu, e se você olhar lá no brasão do Papa, do São João Paulo II, tem a letra M, referência a Maria, referência na sua vida, Bom, alguns detalhes também acho que é importante nós colocarmos, isso ao longo da sua vida, mas no final da sua vida, se sabe se as últimas coisas, não que ele falou, mas até que ele escreveu,
né, quando já estava lá no hospital, já pronto para entregar a sua alma a Deus, ele já não conseguia falar mais, e então ele escreve, né, totus tuo, Maria, ou seja, né, todo teu, Maria, e o que foi realmente toda a sua vida, toda a sua caminhada com Nossa Senhora. E, claro, nós não podemos deixar de recordar, né, todo aquele fato com a tentativa do seu assassinato lá na Praça de São Pedro, né, e ele depois ele coloca, né, ele diz, né, foi Maria, foi Nossa Senhora que me salvou, foi Nossa Senhora, né, que guardou a minha vida, né. E essa intimidade que ele tinha com Nossa Senhora, ele não tinha nenhuma dúvida em afirmar, né, que foi naquele 13 de maio, né, tão conhecido de todos nós, né, ali a presença de Nossa Senhora de Fátima na vida dele, tanto é que depois então ele pega, né, aquela bala, que tinha o perfurado, e ele coloca lá então na coroa, de Nossa Senhora de Fátima, né, para dizer entregou ali a sua vida, foi uma forma, de entrega também do nosso querido santo, São João Paulo II. Uma das passagens preferidas, né, acho que a mais, né, a preferida de João Paulo II quando falava, de Nossa Senhora, é aquela passagem que nós temos de São João, né, onde o discípulo amado João e Maria, né, a mãe de Jesus, estavam aos pés da cruz, né. Ele gostava muito, dessa passagem, que ele até cita, na sua encíclica, porque ele entendia, né, que ao mesmo tempo ele estava ali, né, aos pés da cruz, ele se sentia como João, aos pés da cruz, né, porque como estava ali órfão, né, da sua família, ele sentia como João e Maria meio que sozinhos, né, ele sentia ali, ele era o João, aonde não tinha tantas pessoas à sua volta, mas ao mesmo tempo também ele gostava desse texto, ele meditava esse texto, ele também se sentia João, né, ali aos pés da cruz, para dizer: entreguei toda a minha vida, entreguei, né, toda a minha história, estou aqui aos pés da cruz, né, para entregar tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. Bom, então quando o nosso Papa, o nosso São João Paulo II, ele escreve Rosarium Virginis Maria, né, então ele tinha declarado, né, aquele ano que foi, né, 2002, foi em outubro de 2002, ele declarou como o ano do Rosário, de outubro de 2002 até outubro, de 2003. E o que que ele realmente ele quis, né, com essa encíclica? Ele quer nos mostrar, né, com essa encíclica, a força do rosário, claro, a força da oração do Santo Terço, né, destacar a pessoa de Maria, mas sobretudo, né, colocar também Jesus no centro, né, porque nós sabemos o terço é uma oração, o rosário é uma oração cristológica. E ele coloca nessa encíclica que o terço é a oração preferida de muitos santos, O Jesus disse, papas, né? bispos, Tome a sua cruz. né, que sempre foi estimulada pelo magistério da igreja, e ele coloca sobretudo por que isso, né? Porque o terço é simples e ao mesmo tempo é muito profundo. E ele dizia que aquele que reza o terço, né, com seriedade, com devoção e com fé, verá na sua vida os frutos da santidade. E ele evidenciava, né? É claro que quando ele dizia assim, quando nós rezamos o terço, nós, né, claro que trazemos Maria no coração, mas sabemos que lá no âmago, né, no nosso íntimo, né, nós sabemos que é a oração cristológica, a oração, né, que nos mostra Jesus, que coloca Jesus no centro. Ele
eu vou citar aqui uma frase, né, olhando aqui na encíclica, ele colocava assim: com ele o povo cristão frequenta a escola de Maria para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Mediante o rosário, o crente alcança graça em abundância, mediante a oração do rosário, né? Olha só, essa parte que eu mais gosto, como se as recebesse das mesmas mãos da mãe do Redentor. Ou seja, essa troca, se Maria pega essas flores, essas rosas, leva até Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus é como se ele devolvesse a Maria, né, e entregasse para cada um de nós, né? E ele insiste nessa encíclica, né, que tantos papas recomendaram a oração, né, que tantas situações da igreja foram vencidas, né, pelo poder da oração, pelo poder da oração do Santo Terço. Né? E ele dizia assim, já que foi feito esse caminho com os papas, eu não poderia deixar de exortar, né, todo o povo católico, né, na profundidade do Santo Rosário. E aquilo que eu dizia lá no começo, né, Maria sempre o acompanhou, né, já tinha esse amor, mas que foi aumentado depois, né, do tratado da verdadeira devoção, e ele colocava que, né, desde a sua juventude, então, né, a oração do Santo Terço sempre teve lugar na sua vida espiritual. E assim que ele foi eleito Papa, né, no dia 29 de outubro, algumas semanas depois que ele foi eleito Papa, 29 de outubro de 1978, ele fez uma confidência, né? Ou seja, confidenciou ao povo de Deus, vou citar aqui a frase dele: o rosário é a minha oração predileta, oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Olha só, São João Paulo II dizendo que o rosário era sua, de todas as orações, era a sua predileta, né? Algo que nós devemos compreender, abraçar, amar. É algo que eu percebo assim, olhando para muitas pessoas, né? Seja da minha paróquia ou em outros lugares que eu já estive, as pessoas que rezam o terço, as pessoas que rezam o rosário, elas têm um semblante diferente, elas têm uma alegria, elas têm um sorriso, elas têm um olhar diferente. E é justamente isso que o nosso santo fala, né? Oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade, na profundidade, que vai transformando. Vamos entender isso. A oração, João Paulo II está dizendo, a oração transforma a nossa vida, a oração, né, transforma o nosso coração. E então, nessa encíclica sobre, né, o Rosário da Virgem Maria, ele introduz os mistérios luminosos, né? Porque até então nós sabemos, né, eram três mistérios que nós contemplávamos, e ele introduziu então os mistérios luminosos, né, colocando a vida pública de Jesus, né? Não quero entrar aqui no tema, mas, né, dizem que possivelmente isso já existia, um desejo, já algum outros santos, né, já tinham manifestado, enfim. Mas, né, não, acho que vamos ficar presos aqui então à questão dos mistérios luminosos, o mistério da luz que ele então introduz, né, colocando a vida pública, né, o batismo de Jesus no Rio Jordão, as bodas de Caná, né, a proclamação do reino de Deus, o convite à conversão, né, a transfiguração de Jesus e a instituição da Eucaristia, né? E é interessante, né? Me lembro lá em 2002, né, quando rezei pela primeira vez, foi uma experiência assim, me lembro, né, de sentir, né, parece que o Papa ali junto com o povo, o Papa rezando com o povo,
né? Aqui, claro, ele coloca na encíclica, as pessoas não estavam obrigadas, né, a introduzir os mistérios luminosos, né? Ele deixou isso muito livre. E é justamente isso, por causa dessa liberdade que as pessoas, né, realmente amaram os mistérios luminosos e rezaram, e quando vai rezar o rosário, realmente a gente coloca lá os mistérios luminosos e hoje faz parte do Santo Rosário, né? Justamente nessa liberdade, nessa docilidade de Maria, né? Nessa simplicidade de Maria também o nosso Papa, na sua encíclica, diz, olha, né? Coloco aqui essa parte da vida de Jesus, mas se sintam muito livres. E é claro, né? Todo aquele que tem essa docilidade, esse amor à Nossa Senhora, né? Reza os mistérios luminosos, né? Com muito amor, com muito fervor. E ele então, né, coloca na sua encíclica, né, afirmando quantas graças então ele recebeu através da oração do Santo Rosário, né? Ele cita assim: minha alma glorifica o Senhor, né? Magnifica anima mea Dominum. Minha alma glorifica o Senhor. Desejo elevar ao Senhor o meu agradecimento com as palavras da sua Mãe Santíssima, sob cuja proteção coloquei o meu ministério petrino. Totus tuus. Que lindo. Coloquei o meu ministério, né, petrino sob a proteção da Mãe Santíssima. Que bonito a gente olhar tudo isso. E na sua encíclica, ele então nos dá alguns passos, né? Vamos dizer assim, né? Algumas dicas de maneira muito frutuosa para que a gente possa rezar o Santo Rosário. Eu acho isso interessante porque, né, o Rosário, né, o Santo Terço, às vezes se torna uma oração assim, né, para algumas pessoas cansativa, mas principalmente por causa da distração. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Por causa da distração, a oração do Santo Terço acaba tornando-se cansativa. Por causa da não meditação, porque quando nós rezamos a cada Ave Maria, nós temos que meditar ali, né? Vamos dar um exemplo. O nascimento de Jesus, né? Vamos colocar lá os mistérios gozosos, o nascimento de Jesus, né? Então, enquanto eu rezo o Pai Nosso e as 10 Ave Marias, eu tenho que estar meditando o nascimento do menino Jesus. E quando eu me fixo nessa meditação, ou em cada né, mistério que eu estou contemplando, né, eu vou perceber que a distração ela vai diminuindo. Eu vou perceber que aquela oração ela vai me consumindo, ela vai me tomando, né? E o Papa então ele nos dá algumas dicas na sua encíclica para que a gente realmente possa se concentrar, para que realmente a gente possa, né, assim melhor rezar o Santo Terço, né? E ele coloca assim, olha, a gente precisa ter um ritmo tranquilo, né, uma certa demora para pensar no mistério, né? E ele colocando, olha, as pessoas rezam com pressa, ficam agitadas, impacientes, né? Deixa que as coisas do mundo, as preocupações tomem conta dessa oração tão forte, tão importante, que torna-se um peso, torna-se algo, né? Para algumas pessoas até chato, algumas pessoas não querem rezar o texto. Por quê? Porque fazem de uma maneira errada, né? Fazem de uma maneira muito afobada, ou fazem de uma maneira muito distraída. Então, né, essa reflexão, esse parar, esse ritmo, né, cadenciado para rezar a oração, para rezar o Santo Terço, né? Ele também ele diz assim, é interessante você colocar um ícone, colocar uma figura, né, algo para você estar meditando. Eu falo assim como experiência, eu acho muito interessante, né, colocar a cruz, né, na frente quando está rezando o terço, se você, claro, está rezando sozinho ou num lugar que isso é possível, né, é interessante nós, né, ou uma imagem de Nossa Senhora, enfim, né, algo que te leve a contemplar aquele mistério, né. Também ele apresenta a questão da oração, né, da Bíblia, da Sagrada Escritura, né. Alguma eu acho interessante, às vezes eu vejo algumas pessoas, ela pega ali a meditação do mistério, ela vai lá na Bíblia e ela lê aquele trecho, né,
da onde está a contemplação do mistério, faz aquela meditação, né? É algo que ele nos pede, né? Mas também, eu digo assim, se te ajuda uma meditação antes ou uma meditação depois, é, né, da oração do Santo Terço, enfim, né? E o ponto importante também que ele nos coloca é a questão, né, do silenciar. Né? Claro, a gente está rezando, né? Ele diz assim: se você vai proclamar a palavra de Deus, se você vai fazer, né, essa oração da palavra, né, depois você precisa meditar no silêncio, né, aquele mistério que está sendo contemplado, fazer um minuto de silêncio antes de começar então a rezar aquela dezena. O silêncio que é tão caro, né? O silêncio que é tão raro nos tempos de hoje, né? Vamos pensar sobre isso, silenciar, né, para ouvir, né, aquilo que o mistério está nos apresentando. É, né, ele diz assim também, quando nós rezamos o Santo Terço, né, eu digo reforçar, realçar, né, o nome de Cristo, né? E mais uma vez ele diz, porque, né, nós temos que intensificar, fazendo isso, nós intensificamos a nossa fé, que é cristológica, ou seja, nós rezamos a Maria para Jesus, nós rezamos com Maria para Jesus. Depois ele nos pede para que nós destaquemos, né, o glória, que às vezes a gente não dá tanta importância. Estamos dando glória à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós precisamos dar um destaque maior, né, ao glória, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Ou seja, né, render glória à Santíssima Trindade por todas as maravilhas, por todas as bênçãos que aquela oração, né, está causando na nossa vida. E por fim ele pede, né, que cada um dos mistérios, né, seja terminado com uma oração, uma breve oração, né, aquilo que, né, te manifesta melhor, aquilo que você percebe que aquela oração do Santo Terço ali está te dando como fruto, você fazer uma oração, né? Aí acho que fica muito em relação à pessoa, a meditação falada, a meditação apenas no silêncio, mas ele pede, né? Eu fico imaginando, né? Se nós rezássemos o terço sempre dessa maneira, nós deveríamos, né, sempre seguir esses passos. Seria com certeza a oração do nosso Santo Terço seria muito maior, e a nossa intimidade, essa intimidade que João Paulo II tinha com Maria, que tinha com Nossa Senhora de Fátima, com certeza isso a gente percebe, a gente toca por causa da oração do Santo Terço, do Santo Rosário. Essa oração levou o nosso São João Paulo II a essa profunda intimidade com Nossa Senhora, né? Nós queremos nos aproximar mais de Maria, nós queremos ficar mais perto de Nossa Senhora, nós queremos ter um coração como o de Maria. O nosso São João Paulo II está nos ensinando, está nos mostrando que para isso precisamos rezar melhor o Santo Terço, rezar melhor o Santo Rosário. E ele tem essa oração, né? E eu gostaria de rezar com vocês, né, terminando essa parte aqui sobre essa encíclica do Rosário da Virgem Maria. É Jesus, ó Virgem Maria, que da cruz nos quer confiar a ti, não para atenuar, mas para confirmar o seu papel exclusivo de Salvador do mundo. Se no discípulo João te foram entregues todos os filhos da Igreja, tanto mais me apraz ver confiados a ti, ó Maria, os jovens do mundo. A ti, doce mãe, cuja proteção eu sempre experimentei, os entrego novamente nesta tarde. Todos sobre o teu manto, procuram refúgio na tua proteção. Tu, Mãe da Divina Graça, fala-nos brilhar com a beleza de Cristo. São jovens deste século que, na aurora do novo milênio, vivem ainda os tormentos derivados do pecado, do ódio, da violência, do terrorismo e da guerra. Mas são também
os jovens para os quais a Igreja olha com confiança, na consciência de que, com a ajuda da graça de Deus, conseguirão acreditar e viver como testemunhas. Testemunhas do Evangelho no hoje da história. Ó Maria, ajuda-os a responder à sua vocação, guia-os para o conhecimento do amor verdadeiro e abençoa os seus afetos. Ajuda-os no momento do sofrimento, torna-os anunciadores intrépidos da saudação de Cristo no dia da Páscoa. A paz esteja convosco, com eles também eu me confio, mais uma vez a ti, e com afeto confiante te repito, totus tuus ego sum. Eu sou todo teu, e também cada um deles. Grite a ti comigo, totus tuus, amém. Que coisa linda, né, meus irmãos? É muito forte, é muito lindo, é muito maravilhoso. Eu me recordo aqui, né, a providência divina também, porque nós estávamos vivendo um tempo na igreja, quando João Paulo II foi eleito Papa, onde se estava meio que esquecido, né? A devoção, até não diria devoção, porque o povo simples sempre cultivou, mas eu diria assim, entre os grandes teólogos, né, da época, né, Maria estava meio que deixada de lado, né? Era esse tempo que nós estávamos vivendo na igreja. E Deus faz o quê? Suscita, levanta um Papa apaixonado por Nossa Senhora para novamente, né, levar, né, a igreja na sua hierarquia novamente a esse amor que estava meio que deixado de lado, né? Olha só que lindo, como Deus providencia, né? Como Deus não quer que nós estejamos longe, né, de sua mãe, que nós estejamos longe de Nossa Senhora, e ele suscitou então São João Paulo II para nos colocar mais perto, para demonstrar esse amor lindo, maravilhoso, né, que ele tinha, que ele tem com certeza hoje lá no céu do lado de Nossa Senhora, e ele quer que todos nós um dia possamos experimentar isso. Agora então quero falar um pouco, né, de João Paulo II, né, junto com Nossa Senhora na sua encíclica Redemptoris Mater, né? Bom, lendo aqui um trecho da encíclica, ele coloca assim, ó: a doação salvífica que Deus faz de si mesmo e da sua vida, de alguma maneira a toda a criação e diretamente ao homem, atinge o mistério da encarnação, né? Um dos seus pontos culminantes, pois, Maria é mãe do Filho de Deus e, por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E por este insigne dom de graça, leva a vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Gostaria de destacar, ó, mãe do Filho de Deus, filha predileta do Pai, templo do Espírito Santo. Então, toda a encíclica, ele quer evidenciar o papel de Maria na história da salvação, né? Essa mãe do Redentor, essa corredentora, né, da salvação. Então ele quer mostrar para nós o lugar de Maria, ao mesmo tempo nos mostrar a importância. Nós não podemos deixar de ver a importância de Maria na história da salvação, porque ele diz assim, que toda a salvação, né, tudo aquilo que Deus fez por meio da encarnação do Verbo. Ou seja, e o Verbo se encarnou em Maria. Deus se fez homem, Deus se fez carne em Maria. Mãe do Filho de Deus, filha predileta do Pai, templo do Espírito Santo, né? E por causa desta graça, né, Maria, né, por causa daquilo que Deus fez nela, ela é essa criatura privilegiada. Ela é a Imaculada Conceição. Ela é aquela,
né, que ficou grávida, a esposa do Espírito Santo, é aquela, né, que permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, né? E depois, mais para frente, ele diz assim, que Maria respondeu com todo o seu eu humano e feminino, né? O que significa isso? Né? Significa que Maria respondeu na sua totalidade, na sua humanidade, né? Essa que é mãe do Redentor, ela é totalmente humana, ela é de carne e osso como eu, como você, né? Ou seja, com todo o seu eu humano e feminino. E nessa resposta de fé, então, ela coloca ali, ele diz, né, essa cooperação de Maria nessa ajuda, né, que ela então, né, vamos dizer assim, nessa colaboração, né, ela passa a colaborar com Deus, então, na história da salvação, né? Ele diz assim, ajuda essa cooperação perfeita com a prévia, né, e concomitante ajuda da graça divina. Uma disponibilidade perfeita à ação do Espírito Santo, a qual, como ele diz, aperfeiçoa continuamente a fé mediante os seus dons. Tudo aquilo, né, que é Maria, Maria o é por causa daquilo que Deus, né, fez nela, por causa daquilo que é Jesus. Uma comparação que eu gosto muito é aquela do sol, né? O sol, né, nós dizemos, o sol é Jesus, Maria é a lua. Nós sabemos que a lua não tem o brilho próprio. O brilho da lua é o brilho do sol, né? O brilho de Maria é o brilho de Jesus, né? E o sol não fica com ciúme porque a lua está brilhando, né? A lua não está tirando nenhuma luz do sol, né? Que interessante essa comparação, né? Maria é a lua, Maria é aquela, né, que a sua luz que ilumina toda a humanidade, porque o Verbo se encarnou no seu seio, essa luz veio de Jesus. E é claro, nessa encíclica ele sempre evidenciando, né, a força dessa mulher, aquilo que Deus, melhor dizendo, aquilo que Deus fez nessa mulher, desde lá da passagem de Lucas, né? Salve, ó cheia de graça, né? Significa plena de Deus, perfeita. Nessa mulher não falta nada, cheia da graça, né? Essa mulher que é escolhida, ela é cheia da graça. Claro, só poderia ser alguém como Maria para que nela habitasse então, né, o próprio Senhor, né? É interessante nós meditarmos, né, em grego, que é caritomene, a cheia da graça, né? Nessa palavra contém, né, tanta coisa para nós meditarmos. A cheia da presença de Deus, a plena mulher do Espírito Santo, aquela mulher, né, que nela, né, se fez plenamente a vontade de Deus. Outro ponto que ele destaca também na encíclica é a fé de Nossa Senhora, né? A partir do sim, a partir do faça-se, né, de Nossa Senhora, então ali começa a nova aliança a partir da anunciação, né, do anjo Gabriel à Virgem Maria. Né, quando ela coloca naquele momento, né, como vai acontecer isso, né, se eu não conheço homem algum, né, ou seja, aí o anjo diz para ela que a sombra, né, do Altíssimo ia cobri-la, e ali ela precisou daquele ato de fé. Mais uma vez ela demonstra a sua grande fé, e aí então, a partir daquele ato de fé de Maria, é revelado a ela, né, como tudo aquilo aconteceria, mãe de quem ela seria, né, e assim por diante, como diz na encíclica, né, por obra do Espírito Santo se tornaria a mãe do Filho de Deus, segundo a revelação do anjo. Por isso mesmo, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus, né? Mas ele diz, por meio da sua fé, que Deus, né, fez maravilhas e grandes coisas. E depois ele evidencia
também nesse texto a obediência de Maria. Essa obediência radical, essa obediência verdadeira e essa obediência profunda, né? Ou seja, obediência que precisava ir até o fim, obediência que precisava ir até as últimas consequências, até aos pés da cruz. Fé essa de Nossa Senhora que fica exatamente evidenciada ali aos pés da cruz, né? Vendo o seu filho condenado, vendo o seu filho desprezado, vendo o seu filho ser rejeitado, sendo maltratado, né? Totalmente dilacerado naquela cruz, né? Olhasse para Jesus na cruz, aquele corpo completamente desfigurado e Maria ali, aquele ato de fé profundo, né, aos pés da cruz, né? Ao mesmo tempo, quando eu medito essa passagem, é como se Maria, né, não, é exatamente Maria aos pés da cruz, rezando por mim e rezando por você, né, pela nossa infidelidade. Ela que é a mãe da fé, reza para que nós possamos ser fiéis mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos aonde nós achamos que Deus não está conosco, né? Às vezes temos essa tentação. Maria é esse exemplo, Maria é essa mulher da fé nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento, no momento de maior dor, no maior sofrimento da sua vida, aonde ela estava, aos pés da cruz. Outro ponto importante que o nosso querido Papa João Paulo II evidencia, né, essa intercessão de Maria, Maria nas bodas de Caná, Maria, né, que se preocupa, Maria que vai até Jesus, Maria que está preocupada com aquela situação, não tem mais vinho, né? E Jesus, né, diz que ainda a sua hora não chegou, a sua hora que ele se refere é a hora da cruz, mas esse papel mediador de Nossa Senhora, esse papel de Maria estar sempre preocupada, né, com os seus filhos, né? Maria que participa do início dos milagres de Jesus, Maria que está sempre participando, né, dos milagres na nossa vida, Maria que é sempre aquela que nós recorremos quando precisamos de algo, né? Não sei vocês, mas eu sempre tenho isso. Maria, leva para Jesus. Maria, vem comigo, leva para Jesus, né? Então, o Papa quer evidenciar esse papel, né, intercessor de Maria nesta encíclica. E é claro, é lógico que ele vai falar na sua encíclica desse papel maternal de Maria, essa mãe presente na nossa vida. E é interessante, o Papa ele coloca na encíclica, né, que essa presença maternal de Maria não tira o lugar de Jesus, e nós sabemos, não obscurece o lugar de Jesus, né? Nós sabemos o lugar de Jesus como nós sabemos o lugar de Maria, né? E é tão bonito, né? Nós que somos católicos entendemos isso perfeitamente. Maria, né, quando nós recorremos a ela, ao mesmo tempo nós estamos recorrendo a Jesus, né? E ao mesmo tempo que nós estamos pedindo a Jesus, vem Maria no nosso pensamento, né? Ou seja, essa maternidade de Maria, né, presente na nossa vida, não tira Jesus de forma alguma, e é isso que o Papa quer nos evidenciar. E depois, então, na encíclica também o Papa coloca Maria como mãe da igreja, Maria missionária, né? Maria que está presente no início da igreja, ali em Pentecostes, Maria que está junto com os apóstolos, junto com os discípulos, que faz parte dessa igreja peregrina, né? Ou seja, aonde está a igreja, está Maria. Ou seja, aonde eu estiver, aonde você estiver, lá estará a presença de Maria. Essa presença de Maria nessa igreja que é missionária, né? Aonde formos, Maria com certeza estará conosco. Depois o Papa nos fala, né, do ecumenismo, nessa presença de Maria que nos ajuda nesse diálogo, né? E ele cita João 17, 21, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu não tenho dúvida, meus irmãos, minhas irmãs, que, né, nós conseguiremos esse diálogo, né, ecumenismo, diálogo interreligioso. Nós católicos só conseguiremos fazer isso, né, se Maria estiver à frente, realmente se Maria, né, for aquela mulher da nossa intimidade. Maria nos ajuda, né, Maria nos ajuda a fazer então esse caminho para com aqueles, né, que, né, não estão de acordo conosco, mas Maria é aquela que vai nos ajudar a cumprir esta palavra, que todos sejam um, né, a fim, né, de que todos, né, estejam em Jesus. E eu tenho certeza que é Maria que vai nos ajudar a trazer, né? É Maria que vai nos ajudar a fazer com que, né, todos nós um dia possamos ser um só povo, um só rebanho. Depois, na encíclica, ele coloca, então, essa mediação de Maria. E ele, né, o Papa quer deixar bem claro, né, essa mediação, ela acontece, né, por causa daquilo que Deus fez, por causa daquilo, né, que Deus fez na obra, né, de salvação por meio de Nossa Senhora, por aquilo, né, que é Jesus, né, ou seja, é Maria que é essa medianeira, né, ou seja, ela que foi escolhida, né, entre todas as mulheres, mas recordando, ela é a mãe do Filho de Deus, ela é a cooperadora generosa, ela que está na obra da redenção, o é por causa daquilo que Cristo fez nela, por causa daquilo que Deus fez em Maria. O Papa também quer evidenciar essa questão da maternidade de Maria na sua encíclica, é, essa maternidade, né, também que está profundamente ligada a essa obediência, a serva do Senhor, aquela que se coloca à disposição. Existe até umas traduções bíblicas que trazem, né, não serva, mas a escrava do Senhor. Ou seja, ela é mãe de Jesus porque ela se fez serva, porque ela se fez escrava. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Interessante, né? Nós olharmos com essa dimensão, pela escravidão, o servir de Maria, né? Ela abraça essa maternidade de Jesus. E falando, né, dessa entrega, falando, né, dessa serva do Senhor, dessa escrava do Senhor, quero citar aqui, né, algumas palavras da encíclica, né? Devido a este amor esponsal e por sua entrega total, Maria tornou-se não só a mãe nutriz do Filho do Homem, mas também a cooperadora generosa, de modo absolutamente singular, do Messias e Redentor, pela sua mediação subordinada à mediação do Redentor. Maria contribui de maneira especial para a união da Igreja peregrina na terra com a realidade escatológica e celeste da comunhão dos santos, tendo já sido elevada no céu. Olha que interessante. Maria, né, que contribui, essa igreja que está aqui, Maria contribui para que essa igreja que sou eu, que é você, cada um de nós, um dia possamos ser essa igreja celeste, essa igreja, né, já lá na comunhão dos santos, sim, porque ela já está lá, ela que foi elevada de corpo e alma. Com o mistério da Assunção ao céu, né, atuaram-se em Maria definitivamente todos os efeitos da única mediação de Cristo, Redentor do mundo e Senhor ressuscitado. Todos receberão, diz o Papa, a vida em Cristo. A mãe de Cristo efetivamente foi glorificada como Rainha do Universo. Olha que título lindo, Rainha do Universo. Ou seja, de tudo aquilo que existe, Maria é rainha, né? Que lindo, que lindo. Olha só que dimensão. Eu fico realmente emocionado eu quando eu vi esse título aqui, Maria Rainha do Universo. E Maria que já está elevada ao céu, e lá no céu, né, não cessa, como diz o Papa, não cessou
esse servir, não cessou a sua mediação, ela não cessou, né, de fazer, e não cessará até a consumação, né, de todos os eleitos, como diz o Papa, né? Ela que diz assim: assim aquela que aqui na terra conservou fielmente a sua união com o Filho até a cruz, permanece ainda unida a ele, né? Uma vez que tudo lhe está submetido, até que ele sujeite ao Pai a sua pessoa e todas as criaturas. Ou seja, enquanto estivermos aqui neste mundo, Maria vai continuar intercedendo. Lá do céu, ela continua pedindo para cada um de nós, né? Como diz a encíclica, porque ela é a mulher da fé, porque ela é a mulher da obediência. E ao final da sua encíclica, então, o Papa, né, coloca assim: a Igreja torna-se mãe pela fiel recepção da palavra de Deus. Como Maria, que foi a primeira a acreditar, acolhendo a palavra de Deus, que lhe foi revelada na Anunciação, e a ela permanecendo fiel em todas as provações até a cruz, assim também a Igreja se torna mãe quando, acolhendo com fidelidade a palavra de Deus pela pregação e pelo batismo, gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos por obra do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ou seja, né, toda vez que nós acolhemos a palavra de Deus, como Maria foi a primeira a acolher a palavra de Deus, nós somos verdadeiramente igreja. Nós fazemos parte dessa igreja de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais íntima, quando nós, então, acolhemos, aprendemos como Maria, né? São João Paulo II nos ensina, como Maria, quando nós acolhemos na totalidade a palavra de Deus, nós tornamos muito mais igreja. A dimensão mariana da vida de um discípulo de Cristo exprime-se de modo especial, precisamente mediante essa entrega filial em relação à mãe de Cristo, iniciada com o testamento do Redentor no alto do Gólgota. Bom, é claro que a gente teria muitas outras coisas para colocar e para dizer, mas resumidamente eu coloquei aqui a primeira encíclica, né, sobre o Rosário, depois coloquei sobre Maria, mãe do Redentor, e, né, fica aqui, né, o meu carinho e a minha gratidão, tentando, né, explicar um pouquinho, agradecendo a Deus por esse convite mais uma vez, né, agradecendo ao nosso São João Paulo II, tanto bem fez neste mundo e continua fazendo lá no céu, né, por ter nos dado tão cara mãe, Nossa Senhora de Fátima, que aqui temos em tantos outros títulos, e eu quero rezar agora uma Ave Maria e dar esta bênção a toda a comunidade Operários da Messe, né, a todos vocês consagrados e aqueles que estão neste caminho, e pedir para que o nosso São João Paulo II abençoe e interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II e da Santíssima Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.